Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, verso 1. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a promessa ou a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. O tema da mensagem: Deus cumpre a sua promessa através da história. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. O Senhor Deus executa o plano da redenção no decurso da história, até o final determinado. No cumprimento disto, Deus às vezes resolve humilhar governantes poderosos. Verso 2, Ciro, rei da Pérsia, cerca de 160 anos antes do aparecimento de Ciro, Isaías predissera a respeito de um governante chamado Ciro, que permitiria a volta dos judeus à sua pátria para reedificarem Jerusalém e o templo. Verso 5. Aqueles cujo espírito Deus despertou. Mediante o Espírito Santo, Deus despertou o coração de alguns do seu povo para voltarem à sua pátria. Cerca de 50.000 pessoas atenderam ao chamado do Senhor para participarem dessa primeira viagem de retorno à Palestina. Capítulo 3, verso 2. Edificaram o altar. A prioridade máxima dos exilados que retornaram foi edificar um altar ao Senhor. O altar era o centro do culto judaico, pois no altar eram oferecidos a Deus sacrifícios e expiação. Verso 8. A casa do Senhor. A maior prioridade dos israelitas ao voltarem a Jerusalém foi reconstruir o templo e assim restaurar a adoração contínua ao Senhor, pois Deus não os protegeria e nem ajudaria, a menos que colocassem em primeiro lugar nas suas vidas. Verso 12. Muitos choraram em alta voz. Alguns que tinham visto a glória do templo de Salomão irromperam em lágrimas por estarem aliviados pelo fim da vergonha da sua destruição. Outros irromperam em brados de alegrias. Capítulo 4, verso 1. Os adversários de Judá. Os cristãos sempre sofrerão alguma forma de oposição da parte dos ímpios. Os justos que proclamam a verdade e que defendem ou dependem inteiramente de Deus devem responder a essas ameaças com oração constante e fé sincera. Verso 2. Deixai-nos edificar convosco. Os inimigos de Deus procuraram se infiltrar entre os judeus
e interromper a construção do templo. Fingiram união. Verso 3: não convém que vós e nós, Zorobabel e Jesuá, recusaram-se a associar-se o povo da terra, pois os israelitas viviam segundo o princípio bíblico da separação da idolatria e do mundo. Verso 23 e 24: e os impediram à força, e então cessou a obra da casa de Deus. A construção do templo cessou pouco depois de ter começado em 538 a.C. e somente recomeçou 18 anos mais tarde, em 520 a.C. Capítulo 5, verso 1. Os profetas profetizaram aos judeus o reinício e conclusão da construção do templo. Só foi possível graças ao ministério profético de Ageu e Zacarias. Suas profecias incluíam, primeiro, ordem direta de Deus; 2, advertência e repreensão; 3, exortação; 4, alento mediante a promessa de bênçãos futuras. Verso 3: quem vos deu ordem para edificar esta casa? Os fiéis obedeceram à palavra do Senhor através dos seus profetas, dedicaram-se a trabalhar para a glória de Deus, e Deus estava com eles de modo especial. Todavia, o inimigo surgiu e se opôs à obra. Sempre que houver progresso espiritual, podemos prever que virão oposição e provação da parte de Satanás. Verso 5: os olhos de Deus estavam sobre os anciãos, aqueles que dedicaram a sua obra, a causa e a obra de Deus, são objetos especial do seu cuidado vigilante. Se você está empenhado em exaltar o reino do Senhor e a sua justiça, Ele sempre estará com o seu olhar sobre você. Nesse caso, a você pertence a promessa: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Capítulo 6, verso 15. Acabou-se a construção da casa. A construção do templo terminou em 516 a.C., 21 anos após lançado os alicerces. Capítulo 7, verso 6. A mão do Senhor, seu Deus, sobre ele. 3 vezes este capítulo diz que a mão do Senhor estava sobre Esdras. O versículo 10 dá 3 razões para isso. Esdras tinha preparado o seu coração, primeiro, para estudar a palavra de Deus; segundo, para praticá-la; terceiro, para ensiná-la. A lealdade a Deus e a sua palavra sempre trará a bênção e ajuda divina. Este princípio é confirmado no Novo Testamento, em João 14, 21. Verso 10.
tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor. Esdra é um modelo para todos que se dedicam como pessoas ungidas por Deus a estudar, obedecer e ensinar a palavra de Deus. Capítulo 8, 21. Apregoou ali um jejum. O povo de Deus no Antigo Testamento jejuavam para manifestar humildade, abnegação, submissão a Deus e para buscar a sua graça, ajuda, proteção e favor. Os fiéis jejuavam quando? Primeiro, sobre grande ansiedade. 2, cultuando a Deus no dia da expiação. 3, queriam mostrar arrependimento e remorso. 4, enfrentando perigos, enfermidades e morte. Versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso. Deus olha com benevolência aqueles que, com humildade e sinceridade, jejuam, buscam a sua face com o coração inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, com grande e tremendo és tu, meu Pai. Não há outra além de ti, meu Senhor. Pois a tua palavra diz: lembra-te, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Por isso eu te glorifico, te adoro na beleza da tua santidade. Ó Deus querido, ó Deus amado, aí está, meu Pai, mais uma porção da tua palavra, Pai. Deus operando, cumprindo a sua promessa através da história, Pai. O Senhor usa os reinos e os reis para poder cumprir os teus desígnios, porque como Deus soberano, o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai, pois nada acontece que não seja da tua vontade. E aí o Senhor usando o rei Ciro, meu Senhor, para cumprir, oh meu Deus, a tua palavra dada, meu Senhor, 160 anos a Isaías, Pai, queria usar o rei Ciro para libertar o teu povo, para retornarem para Jerusalém. 70 anos depois se cumpriu esta promessa. O Senhor faz a promessa, mas o Senhor cumpre também, meu Pai. Aí está, meu Senhor, o exemplo, meu Pai, do sumo sacerdote Esdra, que preparou o seu coração, Pai, para buscar a tua palavra, para obedecer e para ensiná-la, meu Pai. É um exemplo vivo para os últimos tempos, ó Pai, onde muitos estão à frente da obra, mas não tem tempo para, Senhor, buscar a tua palavra, e muitas vezes não tem vontade de examinar, meu Senhor. Que tu venha ter compaixão, meu Pai, da liderança, Senhor, que muitas das vezes nem conhecer a tua palavra, que tu venha despertar e que venhamos aprender com o exemplo desse sacerdote, ó Pai. Por isso o seu ministério foi próspero e feliz, meu Senhor. O Senhor era com ele, Pai, e ele prosperou em tudo que colocou as mãos, meu Pai. Também ensinou o povo a jejuar, meu Senhor. Que tu venha despertar o teu povo. Jesus falou que caixa de demônios só sai com jejum e oração. O povo quase não ora, Pai, canta o tempo todo durante o culto, não são ensinados a clamar, meu Senhor, e se não ensinam no templo, também em casa eles quase não oram e não jejuam. Por isso, meu Pai, tu venha despertar, que esta palavra, meu Senhor, venha entrar como chama de fogo no coração do teu povo e venha avivar a tua obra, liberta a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, amém.